Olá, colegas, sou o professor Eugênio Rocha. Estou muito feliz por estar aqui com vocês nessa capacitação de orientadores do Projeto Colega. Certamente, a sua atenção e os seus esforços trarão resultados muito positivos na formação de seus alunos. E é por isso que vamos fazer o melhor para integrá-los sobre os direitos humanos e você ter capacidade de ensinar e transformar a vida de seus alunos. Boa capacitação! Esta capacitação será subdividida em 3 etapas. A primeira, reunindo o material para a aula. A segunda, preparando a aula. E a terceira, ministrando a aula. Sua atenção e dedicação serão fatores importantíssimos para que suas aulas sejam inesquecíveis e transformadoras. Vamos lá? Reunindo o material para a aula. Faça e tenha em mãos o bastão falante. É muito simples fazer o bastão falante. Você pega um pedaço de pau de vassoura, aquele que você não usa mais. Você serra e decora do jeito que você achar melhor. Tenho certeza que você tem muito bom gosto para isso. E no momento certo, nós vamos falar um pouco mais sobre o bastão falante. O que é importante é que você tenha em mãos o manual do orientador. E antes de qualquer coisa, leia a primeira aula de ponta a ponta, atentando-se para todos os detalhes, as perguntas, as histórias e as boas dicas que você terá utilizando este manual. Prepare uma lista de chamadas e insira o nome de todos os participantes. Prepare a avaliação do estudante. Esse material didático sempre estará ao final de cada lição no manual do orientador. Você pode estar tirando uma cópia ou fazendo anotações na lousa ou um papel maior. Também você pode criar slides no PowerPoint para ajudar a dinamizar ainda mais as suas aulas. Tenha um relógio para controlar o tempo. Se for usar a lousa, o quadro negro ou branco, lembre-se de ter em mãos um giz e um apagador ou um marcador. Agora que todos os materiais já estão reunidos, vamos começar a preparar a aula. Preparando a aula. O tema da sua primeira aula é Nascemos Livres. O primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz o seguinte: todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos. Dotados de razão e consciência, devem agir um para com os outros em espírito de fraternidade. Conheça os pontos de aprendizagem. Os direitos humanos são necessários para que todos vivam em liberdade e em segurança. Existe uma forte conexão entre as necessidades humanas e os direitos humanos. Leia a primeira lição do manual do orientador. Pesquise as fontes, grife o que julgar interessante e faça as anotações que achar necessário. Prepare as atividades contidas no manual, ou uma que você julgue interessante aplicar. Se decidiu fazer uma apresentação no PowerPoint, lembre-se de utilizar slides compactos, com mais imagens do que textos, também com poucas animações. Separe as figuras que utilizará. Elas estão na apostila do orientador, sempre ao final de cada aula, e você pode mostrá-las, inserir em um slide ou fazer um cartaz. Escreva os 3 primeiros artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Você pode utilizar a lousa, um slide ou escrever em um papel. Lembre-se também que você poderá ler com todos, cada um com o seu manual. Faça o bastão falante. Ele é muito simples. Você pega um pedaço de pau de vassoura e você decora da melhor forma que puder. Certamente será um instrumento para ensinar disciplina e ordem na sua classe. Estude a história do bastão falante. Ela é muito legal. Conta-se nessa história que os índios americanos tinham o costume, assim que se reuniam, que aquele que portava o bastão falante nas mãos era o único que falava, os demais ouviam. Se alguém se interessasse em falar, era só levantar a mão. Quando aquele que estava falando terminasse, ele passava o bastão e aquele que gostaria de falar poderia iniciar a sua fala. Isso é muito importante para causar o aprendizado e também para aprender a ouvir e respeitar aqueles que estão falando. Estude sobre a importância de criar regras para a sua classe. E no momento da aula, faça as anotações para criar um cartaz e levar sempre nas próximas aulas. Prepare o questionário da classe. Esse material também se encontra no final da lição, da primeira aula do Manual do Orientador e em todas as demais aulas. Agora que tudo está preparado, vamos começar a ministrar a aula. Ministrando a aula, parte 1. Boas-vindas e regras da classe. Chegue mais cedo. Certifique-se que tudo está limpo. Prepare o ambiente. Faça um meio círculo com as cadeiras. Esteja também com a lista de chamada em suas mãos. Cumprimente cada criança com entusiasmo. Indique o local onde elas devem sentar. Apresente-se brevemente. Diga que tem muito carinho pelos direitos humanos e que elas também terão. Chegou a hora de contar a história do bastão falante. Não se esqueça de apresentá-lo à classe. Será uma experiência muito gratificante. Conte a história que os índios americanos tinham o costume de utilizar o bastão falante para manter a ordem e a disciplina na sua tribo. Quando alguém falava e tinha o bastão falante nas mãos, ninguém mais falava. Quando aquele que tivesse o desejo de falar levantasse a mão, assim que aquele que falava terminava, passava o bastão e então aquele que solicitou poderia começar a falar. O propósito do bastão falante é ensinar. Quando uma pessoa tem o bastão na mão, ninguém mais fala, só ela. Vamos começar a usar o bastão falante na nossa sala de aula. Para isso, vamos fazer uma atividade. Passaremos o bastão um para o outro. Após falarmos o nosso nome e a comida que mais gostamos. Por exemplo, meu nome é Eugênio Rocha e eu gosto muito de comer pizza. Agora é a sua vez. E assim por diante. Todos falarão o seu nome e a comida que mais gostam. Isso ajudará a entender o propósito do bastão e causar a prática para que possam ir se acostumando a falar com o bastão falante nas mãos. Diga lá, muito bem, todos participaram. Agora, precisamos decidir algumas regras para deixar a nossa classe bem organizada. Pergunte, quais regras vocês gostariam de ter para deixar a nossa classe organizada? Diga, quando tiver uma ideia e quiser falar, é só levantar a mão, que eu passarei o bastão falante. Anote as ideias para que depois você faça um cartaz com as regras que eles indicaram. Vou citar aqui alguns exemplos para essas regras. Primeiro, ouvir. Somente uma pessoa fala de cada vez. Levante a mão para usar o bastão falante. Respeitar. Vamos usar somente boas palavras. Seguir. Vamos ouvir com atenção e seguir as instruções do orientador. Certamente, essas regras, que são exemplos, poderão tornar-se as regras da classe também. Pergunte,
O que vocês acham que deve acontecer quando alguém não cumprir as regras da classe? Sugira algo simples, tal como ser o último a sair da classe após o término da aula. O propósito não é punir, mas ensinar responsabilidade. Ministrando a aula, parte 2. Introdução aos direitos humanos. Antes de iniciar, faça a avaliação que você preparou e registre com cuidado todos os dados. Pergunte: quem já ouviu falar sobre direitos humanos? O que são e o que significa direitos? Deixe que respondam, sempre usando o bastão falante. Conte. Neste momento, você pode contar a história da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Fale a todos que na Segunda Grande Guerra Mundial houve muita morte e desolação e as pessoas passaram muita fome, além de pessoas inocentes serem assassinadas. Isso causou muita tristeza entre os povos. Foi aí então que foi criada a Organização das Nações Unidas. E Eleanor Roosevelt dirigiu todos os trâmites legais para promulgar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. São 30 artigos que ajudarão a todos a conhecerem seus direitos, mas também os seus deveres. Mostre as imagens da ONU e de Eleanor Roosevelt. Faça perguntas, estimule a conversa e as ideias. Leiam juntos os 3 primeiros artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você pode escrever na lousa, preparar um cartaz ou colocar em um slide para usar com o Data Show. Utilize as perguntas contidas no manual do orientador. Questione e seja paciente para ouvir as respostas. Chegou o momento de desafiar. Diga, o que vocês podem fazer para cuidar de alguém nesta semana? Vocês podem encontrar alguém para ajudar? Termine a aula com muita alegria e diga que não vê a hora de reencontrá-los novamente. Se você seguiu todas essas dicas e se dedicou na aprendizagem e no estudo, certamente suas aulas serão enaltecedoras e muito gratificantes. Até a próxima aula!